Vamos lá para a Bíblia, Lucas capítulo de número 16. Essa é uma parábola muito difícil de ser compreendida, porque ela também é difícil de ser explicada. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E, chamando a si cada um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-te já escreve 50. Disse depois a outro: tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo: granjeai amigos com riquezas da injustiça, para que, quando esta vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então vamos dar uma parada aqui, até porque é o final também da parábola. Embora alguns até gostariam que ela encerrasse um pouquinho antes desse aqui, há muitas discussões sobre este tema, né? Essa noite eu passei analisando várias vertentes e várias opiniões e várias pessoas, tanto da língua hebraica, grega, aramaico e outras explicações mais sobre esta parábola. É bastante interessante o que algumas pessoas, alguns pregadores falam sobre esta parábola. Mas ela tem, claro, né, eu tinha um programa, igual tem na nossa televisão. Na RIT tem um programa chamado Vejam Só. Isso, Vejam Só. Lá no Rio de Janeiro era um outro nome, uma outra rádio que tinha lá, que eu ouvia, e iam sempre dois pastores para discutir acerca de um assunto. E quando eles discutiam aquele assunto, um explicava de uma maneira e outro explicava de outra. E o apresentador ficava neutro. E depois, no final, como no nosso caso, por exemplo, o nosso apresentador também fica neutro. E ele diz assim: cada um tire as suas conclusões e veja o que é certo ser feito. Já pensou? Então, se Jesus, por exemplo, tinha no seu tempo os fariseus, os religiosos da sua época, se eles, nas suas discussões com eles, dissessem assim: analisem vocês e tirem as suas conclusões. Acho que aquilo que Jesus estaria ensinando não ajudaria muito, sabe por quê?
Porque geralmente as pessoas entendem aquilo que elas querem entender. Ou seja, algumas pessoas querem fazer para Deus apenas aquilo que elas não acham tão difícil de ser feito. Isso aqui eu posso, isso aqui eu faço, isso aqui eu consigo, isso aqui já é meio complicado. E esse aqui nem pensar. Isso aqui, né? Eu, por exemplo, me lembro que há muitos anos atrás, em 1992, quando eu comecei a conhecer o Evangelho, eu negociei muito com Deus. Que eu queria tirar só 2 capítulos só, para mim já ajudava bastante. Aqueles lá de Mateus 5 e 6. Rasga isso, tira isso daí. Tira esse negócio daí. Por quê, meu irmão? Porque esse negócio de você tratar bem quem te maltrata, você orar por quem te persegue, você fazer o bem a quem te faz mal. Essa coisa naquele tempo, para mim, eu vou te dizer, não entrava nem na minha cabeça. Nem compreender isso eu compreendia. Quanto mais querer fazer isso. Né? Muito mais. Achar, por exemplo, quando você pega aquelas bem-aventuranças ali, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. É uma coisa muito bonita, mas parece assim coisa de filme. Enfim, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bom, pronto, lascou, quebrou tudo. Enfim, você vai vendo aquelas coisas ali e você quer pedir para Deus tirar aquilo dali e você negociar com Ele uma outra forma de você fazer algo que o compense. Só que, aqui nesta parábola, o Senhor Jesus ele começa mostrando a quem ela é dirigida, com quem a quem esta parábola foi falada. Parábola, para quem não sabe, é uma comparação, ou seja, pode ser outro nome, alegoria. Você está comparando uma coisa com a outra. Jesus fez muito isso, ele usou muito. Em todas as parábolas de Jesus, um dos maiores problemas que nós temos para poder interpretá-las corretamente como elas foram, é não conhecer a cultura da época. Como é que eu vou conhecer a cultura da época? Você vai ter que estudar como é que na época as pessoas agiam, o comportamento que tinha lá no local onde Jesus fez esta comparação. É dali que você tem que pegar a cultura, pegar aquilo dali, a vida nos tempos de Jesus, como é que ela era, como é que era a cultura no campo, como é que era o negócio, porque sempre muda. É basicamente como hoje, por exemplo, você pega a ciência está a cada dia mudando, renovando, aparecendo coisas diferentes, e a mesma coisa, isso acaba mexendo também com a cultura. A cultura também está, Deus me perdoe, está aparecendo coisas tão diferentes que agora ficar nu é artístico. Então, daí vai por aí afora. É as mudanças que vai havendo. Então, naquele tempo, se você voltar àquele tempo, como era naquele tempo, como era a cultura, como era o proceder das pessoas naquele tempo, você vai compreender o que Jesus estava dizendo. Porque em todas as parábolas, e ele ensinou muito por parábolas, mas tinha uma coisa: muitas destas parábolas, para quem ele falou com os discípulos, ele explicava. Para os discípulos ele explicava. Para as outras pessoas, não, elas tinham que a palavra, a expressão lá é concatenar, quer dizer, elas tinham que analisar aquilo, elas tinham que pensar sobre aquilo ali. No nosso caso, a gente vai quebrar a cabeça, quer dizer, você vai ter que entender, você vai ter que destrinchar aquilo dali, você vai ter que esmiuçar aquela parábola que ele falou para você poder entender ela. Ou seja, ele não é um ensinamento revelado. Ele é algo que está escondido e que você tem que descobrir. E em muitas das parábolas que Jesus falou, os discípulos em particular, quando eles não entendiam,
Eles perguntavam. Você pode ver que tem parábolas que ele dá explicação, como na parábola, por exemplo, do semeador, né? Ele explica, ele fala e ele explica essa parábola para os seus discípulos. Isso é bíblico. O profeta Isaías, eu não me recordo agora o capítulo, nem o versículo, mas está lá em Isaías. O profeta Isaías diz que ele abriria a sua boca em parábolas. Existe um outro nome chamado enigma. Ele ensinaria, a maior parte do ensinamento de Jesus seria assim. Então Jesus, com os religiosos, ele não chegava e explicava e falava abertamente, ele falava em parábolas, ele fazia uma comparação que eles tinham que estudar, pegar a comparação que ele falou, trazer para o dia a dia para poder tirar a lição e compreender. Se eles fizessem isso, eles iriam entender. Ou seja, quem é que faz isso? Toda pessoa, quando lê a Bíblia e não entende, e ela quer conhecer a Deus, qual é o procedimento que ela vai fazer? Ela vai fechar a Bíblia e largar para lá e dizer: eu não entendo isso, eu não compreendo nada, eu não vou ler mais nada. Ela vai fazer isso? Religioso faz. A pessoa que quer conhecer a Deus, ela leu, não entendeu, ela vai correr atrás. Do quê? Da explicação. A primeira coisa que ela vai correr atrás da explicação é de Deus. Por quê? A pessoa vai orar, a pessoa vai buscar discernimento, ela vai procurar entender aquele tema, ela vai procurar saber acerca daquele assunto, o que pessoas que eram entendidas nas coisas de Deus, o que elas falaram disso, o que elas falaram acerca deste assunto. Elas vão procurar entender. Se você pegar hoje, por exemplo, é por isso que eu sempre falo, olha, você tem oportunidade de ler, leia. Eu não tenho vergonha de falar isso não, eu sou um cara romântico, pode perguntar à minha esposa aqui, sou ou não sou? Sou um cara romântico, por quê? Porque antes, quando eu não era crente, o que eu lia? Eu lia livros de amor. Sabrina, alguém já leu Sabrina? Eu gostava de ler. Ora, eu fui um camarada que eu fiquei depressivo porque eu não tinha mais ninguém para namorar comigo, irmão. Por quê? Porque eu baguncei com todas as meninas da época. E nenhuma queria, ninguém. Eu falei: ô Carlos, pronto, era o leproso. Não que eu bagunçava com elas, graças a Deus, a primeira e única mulher que eu tive foi essa, como homem foi essa aqui. Mas a questão de namorar e passar para trás, isso aí eu era legal. Se eu chegasse na festa e a moça não foi, ela podia saber que ela ia ficar com chifre na cabeça, porque naquela festa eu já arranjava outra. Tá? Então eu tinha essa ser egoísta desse lado, mas mexer com mulher, nunca. A primeira que eu fiquei com ela como mulher foi esta aqui. E graças a Deus por isso. Não me arrependo, não. Aí o que ocorre? Eu fiquei depressivo, porque as meninas, ninguém queria mais namorar comigo. E eu tive uma outra pessoa que eu namorei, cheguei a ficar noivo. E no dia do meu aniversário ela terminou comigo. Pronto, me matou. Naquele dia mesmo ela me achou, tinha tomado umas. Passei a beber. Aí pronto, o que eu ia descontar? Eu ia ler aquele livro de amor. Nossa, mas eu chorava, irmão. Né? Tem homem que para ver filme, ver aqueles filmes assim de amor, ele não chora na frente da mulher. Chora não. Você pode ver que o camarada às vezes vê uma cena assim legal, bonita. Né? A gente vê, por exemplo, assim, um dia nós assistimos aquele filme de Oséias, né, da esposa de Oséias, muito bonito aquele filme. Não tem problema não, irmão, pode deixar as lágrimas correr, não tem nada a ver. Isso mostra que você tem sentimento. Pois bem, resultado. Então, quando eu me converti, já que eu gostava de ler, o que eu fiz? Fiz mudar somente de títulos de livros. Pô, esse negócio de fé, tem que ter fé, tem que ter fé. Bom, eu vou adquirir livro, você pode ver, né? Pode ir na minha casa, você pode ir aqui na minha estante, aqui na igreja, aqui, que você vai ver livro de tudo quanto é tipo de assunto. Como ser um cristão, você vai ver, e não só você vai ver livro, não, eu leio, constantemente. Né? Então, o
Quero saber sobre finanças. Eu vou ver alguém que já falou sobre isso, além do que eu vejo na Bíblia. Quem é que já ensinou sobre finanças? Quem é que já falou sobre isso? Eu vou saber. E colocar isso à luz das Escrituras Sagradas e ver quem é que tem razão na coisa. Porque o Espírito Santo sempre que mostra e fica sempre do lado da verdade. Da mesma forma, existem livros, várias pessoas que falam sobre essas parábolas que estão na Bíblia, que falam sobre amor, que falam sobre casamento, que falam sobre a vida de solteiro. Todos os assuntos você tem. Homens ungidos por Deus, pessoas levantadas por Deus, qualificadas por Deus, capacitadas por Ele para falar do assunto. Mas aí o que ocorre? Você não se interessa, você lê na Bíblia, você não ora, não pede discernimento e você não se interessa pelo assunto. Resultado, Deus pode te ensinar? Não. Por que Deus não pode? Porque, olha, queridos, presta atenção numa coisa. Jesus falou um versículo que ele é muito legal para o que eu estou falando com você. O que ele disse? Ele diz assim: não lanceis pérolas aos porcos. Pesado isso, né? Deixa eu só te contar um negócio de um porco. Eu tinha um padrinho de batismo. Quando eu nasci, meu pai tinha um amigo dele lá, ele me deu para batizar. E esse padrinho era muito legal comigo. É uma pena que ele já morreu. Mas ele era muito legal. Toda vez que eu ia na casa dele, ele me dava um bezerro, ele me dava uma novilha, ele me dava alguma coisa de valor, ele me dava. Na época, meu pai chegou a vender umas 15 vacas minhas, foi tudo presente desse meu padrinho. Era um camarada muito legal, ele, gente boa, né? Quem sabe hoje eu fosse lá, ele me daria um carro, um caminhão, um ônibus, alguma coisa assim nesse sentido. Ô, interesse, hein? Pelo amor de Deus. Mas faz anos que ele partiu. Mas era um homem gente boa. Aí o que aconteceu? Uma vez eu cheguei lá, ele me deu um bezerro. Quando eu fui buscar, o bezerro já tinha virado um boi, acho que ele já tinha vendido. Ele falou: olha, meu filho, o bezerro cresceu demais, eu vendi o bezerro. Você não veio pegar, eu vendi o bezerro. Eu vou te dar um porquinho que você leva logo hoje. Dá para você levar, não dá? Dá, sim. Foi lá, escolhe qual você quiser. Eu escolhi um peladinho, daqueles pretinhos, sem cabelo. Falei: esse vai ser o porco. Cheguei lá em casa e falei: pai, eu quero um chiqueiro cimentado, que eu quero criar esse porco não vai ver terra. Meu pai foi lá, fez o chiqueiro, mas deixou um buraco no meio. Encheu de água ainda. E o porco veio, e entrou dentro daquele buraco e... Pai, não era para fazer isso, pai. Meu filho, isso é porco, porco é assim. É a natureza do bicho. Mas eu, não confiando no meu pai, falei: põe uma torneira aqui. Ele pôs uma torneira lá no chiqueiro, peguei uma mangueira, lavei o porquinho tudinho, irmão. Lava-jato no porco. Limpei, parece a lava-jato. Lavei o porco todo. Quando eu terminei de lavar ele, o que o miserável fez? Entrou dentro da lama e... Eu lavei de novo. O que ele tornou a fazer quando ele estava limpinho? Tornou a entrar dentro da lama. Eu falei: não lavo você mais. Por quê? Porque o porco não quer ficar limpo. Da mesma forma, quando nós não queremos entender, Deus não vai dar a nós coisas de valor, o qual você não dá valor a elas. Ele não perde tempo, irmão. Aquele negócio de querer ficar ensinando para quem não quer aprender. Negativo. Deus não vai perder tempo nem comigo nem contigo. Se Ele está falando conosco e nós não queremos entender, para que Ele vai? Ele está falando de pérolas, são coisas preciosas. Para que você vai perder o seu tempo? Preste atenção numa coisa. Eu já perdi muito tempo da minha vida ensinando quem não queria aprender. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Elas não estão ensinando o que elas aprenderam. Eu já peguei pastores que eu investi neles para eles estudarem. E o que serviu para eles? Nada. E o que serviu para o reino de Deus? Nada. Por quê? Porque esses pastores não estão fazendo obra de Deus. Então eu lancei pérola para quem? Para porco. Não descobre o valor que tem. Deus, quando você quer aprender, Ele vai te ensinar. Se você quiser aprender, Ele vai te ensinar. Agora, isso tem um custo. Qual é o custo disso? Tempo. Porque quem quer aprender,
Tem que ter tempo para poder aprender. Aprender não é fácil, meu irmão. E é por isso que muita gente não quer estudar. É por isso que muita gente não quer fazer faculdade. Por quê? Porque é tempo demais, é muitos anos estudando. Nossa, e depois ainda tem que fazer ainda a prova da UAB. Santo Deus do céu. Depois ainda tem que fazer um mestrado, um doutorado. Nossa, para chegar a um PhD, sangue de Jesus. Nossa, quantos anos? Ah, mas eu quero ser grande, pastor. Quer? Então eu tenho uma notícia ruim para você. Você vai ter que aprender. Se você quiser crescer, se você quiser ser grande, você vai ter que aprender. Porque todo mundo que é grande, irmão, aprendeu. Teve que aprender. Aprendeu com alguém. Aprendeu com alguém. Pode ser pai, pode ser avô, pode ser uma pessoa desconhecida, mas aprendeu. O fato é que ninguém se torna nada sem conhecimento. Por isso que é necessário que a pessoa entenda. Jesus queria que os discípulos, eles crescessem, eles fossem grandes. O que ele fez? Ensinou. Jesus passou 3 anos puxados, porque a escola de Jesus foram 3 anos intensivos de 24 horas. Você vê que ele dormia com eles, comia com eles, jantava com eles, era 24 horas. Trabalhava junto com eles, orava junto com eles, foi intensivo, foi 3 anos, ensinando aos discípulos o que fazer. Ensinando aos discípulos como agir. E aqui ele nos conta e nos mostra essa parábola. Ele está falando para os seus discípulos acerca de um mordomo infiel. Essa palavra mordomo, ela em grego, ela é escrita ekômonos. Essa palavra ekômonos faz a gente lembrar de uma coisa. A nossa sempre foi ruim, que é economia. Quando você fala assim, mordomo não, eu não quero ser mordomo. Tá bom. Então, vamos mudar de mordomo para economista. Você é um economista. Agora ficou mais chique, não ficou? Ficou mais bonito. O que você é? Eu sou economista. Oh, caramba, coisa séria, hein? Título bonito. Então, havia esse camarada, e o que a parábola aqui afirma? Que um homem muito rico, ele pega os seus bens e dá para esta pessoa administrar. O mordomo vai administrar. O que o economista vai fazer? A mesma coisa, ele vai administrar os bens de quem o contrata. É um administrador. Então, esse homem pega este administrador, entrega os seus bens para que ele tomasse conta. Só que, passado um tempo, aquele homem começou a suspeitar, mandou fazer uma auditoria na sua empresa e descobriu que o seu administrador estava chamou o camarada e disse: olha, presta conta da tua administração. Se for o que eu tenho ouvido, você não será mais o meu administrador. Você vai ter que entregar. Eu vou destituir você hoje. Aí o que o camarada fez? Ele falou assim: trabalhar no duro? Pegar no cabo da enxada? Não. Subir no açaizeiro para catar açaí? Isso não dá. Deus o livre, se for para tirar pupunha, irmão. Esses dias o irmão estava me falando, tem que vestir quase aquelas mantas de pneu para subir na pupunheira e aqueles espinhos. Você está doido? Um espinho daquele sobra, meu filho? É quase uma facada. Vai sangrar o sujeito. Aí o que ocorre? Não vou pegar no pesado, Deus o livre e guarde. Já sei o que eu vou fazer. Eu conheço quem é que deve.
Eu sei, eu tenho a relação de todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa muito boa com o pessoal. Eu vou fazer o seguinte com eles. Vamos reduzir a sua dívida. O camarada vai automaticamente, pô, legal, né? O cara me tratou bem, o cara me ajudou. No momento mais difícil da minha vida, eu estava endividado. Esse cara foi, né? Eu devia 100, o cara mandou pagar metade, deu um desconto de 50%. Nossa, o cara estava devendo 3 anos de trabalho e o cara agora só 1 ano e meio está livre. Tá bom demais. O outro está devendo 100 alqueires de trigo, quer dizer, são 40 mil litros de trigo, agora o cara escreve só 80. Estou te dando um abatimento violento, cara. Muito bom para você. Por quê? Porque ele pensou e disse, olha, quando eu não tiver mais, se eu perder o meu emprego, se eu perder a minha posição, eu vou ter pessoas que vão me ajudar na minha necessidade. Preste atenção. Olhe para cá. Você pode dizer assim, olha, esse camarada, ele não podia ter feito isso. Bom, quem o colocou como administrador, confiou nele. Aqui Jesus não está, e se você verificar, você vai ver, que na hora que ele tomou esta atitude de perdoar parte da dívida das pessoas, de fazer com que elas pagassem, mas diminuísse o valor, você vê que Jesus elogiou a atitude dele. Preste atenção que Jesus não elogiou a canalice dele, ou seja, a desonestidade da parte. Não vamos falar de desonestidade, não. Vamos falar em justiça. Você vê que vai por partes. Jesus não está elogiando a atitude errada que ele teve de fazer amigos utilizando a posição que ele possuía. Até porque não é nem isso que nós vamos discutir aqui, não. Eu não vou tocar muito nesse assunto. Eu quero mostrar a você uma outra coisa. Que é qual? Que é justamente o que Jesus está dizendo. Olha, vocês granjearam amigos, vocês fizeram amigos com riquezas injustas. Para que quando você tiver necessidade, o seu amigo receba você. Aí ele fala de fidelidade no pouco e fidelidade no muito. E quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Então dá para você ver claramente que esta parábola Jesus está falando acerca de como eu e você administramos aquilo que Deus nos dá. Vou te dizer, não é só o financeiro, não. A maioria dos cristãos não sabem administrar aquilo que Deus dá. A maioria. Por exemplo, eu posso falar contigo, não vou nem explorar aqui a questão financeira, mas o tempo. Você tem tempo para os seus amigos nas redes sociais, mas você não tem tempo para Deus. Você tem tempo para passar com as pessoas, seus amigos, colegas. Não vou nem falar de família, porque muitos deixam a família para ficar com os outros. Você tem tempo, mas para vir à igreja, para fazer uma visita, para ir a um hospital, você está ocupadíssimo. Você não tem tempo. Muito trabalho, pastor. Muita coisa. É muita luta. Tenho tempo para isso.
Você tem tempo para ir a um cinema, mas você não tem tempo para ir à casa de um amigo que você não vê há muito tempo, ou até de um familiar que você não visita há muito tempo. Mas você tem tempo. Para as outras coisas você tem tempo. Mas para as coisas verdadeiras, você está ocupado. E olha que interessante que Jesus fala para esse mordomo: olha, você vai dar conta, você vai prestar conta da sua administração. Da mesma forma, meu irmão, que Jesus está dizendo, e ele estava falando com seus discípulos acerca desse mordomo, ele está dizendo: olha, vocês são esse cara. Vocês são essa pessoa aqui, ó. Deus vai pedir conta a você do tempo que Ele te deu. Quantos anos você viveu? Quantos anos você tem, Jaime? 5, 7. Eu estou atrás dele quase 5. Quase 7, aliás. Ok. Eu te dei 57 anos. O que é que você fez nesses 57 anos? Não deu tempo de fazer nada. Eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, estava fazendo a faculdade, eu estava trabalhando, estava servindo o coronel, estava fazendo não sei o quê, estava fazendo não sei o que lá mais. Eu não tive tempo. Só que Deus está dizendo assim: agora eu quero ver se o coronel põe você aqui dentro. Agora eu quero ver se o cinema traz você para cá. Agora eu quero ver se a sua amiga, se o seu amigo com quem te recebeu, com quem você passou tanto tempo, com quem você teve tempo para tudo, para se divertir, para ir para Igarapé, para ir para a praia, para ir para não sei o quê. Claro, Deus não está proibindo que a gente não vá. Deus não está proibindo que a gente faça isso. O que ele está falando é que esse homem fez, por exemplo, com os amigos, por um lado, ele fez uma coisa boa, foi perdoar parte da dívida. Por outro lado, ele faz algo para beneficiar a si mesmo, porque ele está dando aquele desconto, não é porque ele era um homem compassivo, é porque ele era um homem interesseiro. Ele estava interessado no seu bem-estar. Ele estava interessado apenas na sua própria condição. Meu irmão, preste atenção numa coisa. Aí eu vou voltar aqui para o lado financeiro. Por que a maioria das pessoas querem prosperar? Por quê? Porque eu tenho muita conta para pagar. Porque eu quero dar uma casa para minha família. Porque eu quero... Eu quero ajudar os meus familiares, pastor. Só? Será que aquilo que Deus nos dá é só para isso? Será que aquilo que Deus nos concede é só para alimentar a nossa ambição? É só para nos dar o que nós necessitamos e precisamos na vida? Ou aquilo que Deus nos dá é para socorrer os outros nas suas necessidades? Aquilo que Deus nos concede. Deus te deu um emprego, você estava, igual aquela irmã falou, eu estava desempregado. Deus te deu um emprego. E o que você está fazendo com esse trabalho que Deus lhe deu? Saiba que vai chegar uma hora que Deus vai te pedir contas do que Ele deu. Ele te colocou lá no lugar, como muito crente, por exemplo, irmão, chega aqui comigo e diz assim: pastor, ore por mim, eu não quero trabalhar nesse lugar onde eu estou trabalhando. Por quê? Porque lá só tem ímpio. Deus te colocar justamente por causa disso. Ele quer salvar as pessoas. Ele quer que você seja luz lá. Não, pastor, mas esse lugar eu quero trabalhar num lugar onde tem agente de Deus. Você é o agente de Deus de transformação naquele lugar. Você não deve ser como esse mordomo que administrou o que Deus deu para si próprio. Que pensou apenas em si mesmo.
Eu costumo sempre falar, irmãos, aquela pessoa que está do seu lado, que tem filho igual você, ela também sonha. Ela também gostaria de dar para o seu filho o que você dá para o seu. Ah, pastor, mas eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. É aí que você se engana. Por quê? Porque tudo que Deus te dá é para você compartilhar de igual forma com todos. Você já viu, por exemplo, Atos capítulo 2? Você já viu como a igreja, tudo que eles tinham, lá no começo, que é chamado de igreja primitiva, tudo que eles tinham era incomum, é como se fosse de todo mundo. Não era nada de si próprio. E sabe o que acontecia naquela igreja, irmão? Cego via, mudo falava, surdo ouvia, paralítico andava. O Espírito Santo batizava, levantava, salvava, a igreja crescia em número, a igreja era forte quando ela era mais sufocada. Hoje a igreja não tem o sufoco. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de um modo geral. Tá, filho? Não tem a perseguição que tinha. E não se espante se Deus deixar essa perseguição voltar. Está amarrado. Ele falou para o cara aqui, ó, você vai dar conta dessa administração. Você vai ver que a coisa vai apertar. Você vai perder teu emprego. Tu vai perder a sua posição. O negócio vai ficar feio para o teu lado. Quero ver o que tu vai fazer. Você vê que em nenhum momento o camarada recorre a Deus. Ele toma uma iniciativa própria de como ele poderia melhorar e como ele poderia sair daquela dificuldade que viria, sem necessitar recorrer a Deus e depender dele. Como muita gente, por exemplo, irmão, ao invés de depender de Deus, ao invés de recorrer a Deus na sua necessidade, recorre aos amigos. Recorre àquela... Ô, pastor, é que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Eu vou ajudar essa pessoa aqui, porque amanhã, se eu precisar, eu tenho quem eu recorrer. Não faça isso, irmão. É como se você fosse dizer assim, eu vou vender sardinha, mas caso sardinha não dê, eu vendo camarão. Não, se você for ser um vendedor de sardinha, eu vou vender sardinha. Essa é a minha função e minha profissão e acabou. Você não tem que ter duas coisas na sua cabeça. Uma coisa só. A pessoa, quando ela se afasta de Deus, ela passa a fazer amizades para salvar a si mesma. Só que o que Jesus está mostrando é que nos tabernáculos eternos, ninguém vai receber você, exceto Deus. E eu não vou poder pegar a minha mulher e dizer, Senhor, essa é a minha mulher. Trouxe ela para o Senhor. Eu não vou poder fazer isso. Você não vai poder fazer isso. Cada um de nós vamos prestar contas do que nós fizemos enquanto nós estávamos neste corpo. Cada um. Enquanto a gente estava vivendo. Deus nos deu bens para administrar, seja o tempo, seja a riqueza, seja dinheiro, seja família, seja filho, seja marido. Deus nos deu tempo para nós cuidarmos disto. Eu fico olhando mais ou menos, por exemplo, a Bíblia fala umas coisas, tem umas coisas interessantes, sabe, irmão? A gente não vê falar de Maria expulsando demônios, de Maria curando enfermo, mas nós vemos falar que o ministério de Maria foi ser a mãe do Salvador, foi dar a luz ao Filho de Deus no mundo. E com isso, ela viveu de uma forma respeitosa, ela encontrou a sua salvação. Aí lá na frente nós vemos Paulo falando assim, olha, as mulheres serão salvas a dar à luz os seus filhos e criá-los na disciplina do Senhor. Sabe o que ocorre hoje? Quem é que está criando os filhos? Quem é que está criando os filhos? É por isso que muitos dizem assim, gente,
Com quem que esse menino aprendeu? Aprendeu com o mundo, mas não aprendeu com a casa. Se torna inimigo da casa. Por quê? Porque não foi ensinado pela casa. Hoje, meu irmão, olha, presta atenção numa coisa. Não fica pensando que Deus não vai prestar conta disso, não, que Ele vai pedir, tá? Eu te dei um filho, nasceu do teu ventre. Ah, mas eu levei lá para a escolinha da Igreja da Graça. Se lá não deu jeito, Senhor, foi porque o pessoal lá não tratou. Ei, psiu, a igreja não começa na escolinha da graça. A igreja começa na sua casa. A igreja começa... Ah, mas eu não tinha tempo. Pois é, você devia então ter priorizado o necessário. Priorizar o necessário. Às vezes, por exemplo, irmão, eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu gostaria de fazer. Sabe o que eu preciso fazer? Priorizar o que é necessário. Priorizar. Ontem a minha esposa, eu saí para almoçar com ela, ela disse assim, me leva ali no shopping. Eu falei, puxa, quebrou minha ideia. Não quebrou não. Levei ela no shopping, sentei lá no meio de uma roda lá e peguei meu celular e ali eu fiquei estudando a Bíblia ali. Lá no meio, todo mundo passando. Tanto é que na hora que ela me chamou para poder ir embora, ela chegou por trás de mim, eu nem vi. Por quê? Porque eu estava concentrado, prestando atenção no que eu estava fazendo. Então você prioriza o que você quer. Quando você quer fazer, você faz. O que Jesus está elogiando aqui foi a atitude do homem na adversidade, tomar uma atitude. Porque geralmente as pessoas nas adversidades, o que elas fazem? Elas sentam, lamentam, reclamam de tudo e de todos, menos de si mesmo, por não tomarem atitude diante de adversidade. Jesus não está elogiando o erro, Ele está elogiando a atitude dele. E Ele diz, olha, presta atenção, presta atenção, que Ele diz que os filhos da luz são mais ágeis do que os filhos das trevas. Ou seja, os crentes, eles oram e dizem, Senhor, está na tua mão, Pai, faça a tua vontade. O filho das trevas, ele não tem o Senhor, sabe o que ele faz? Ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que agir, senão aqui daqui a pouco não tem nem o que comer. E não interessa o que ele vai fazer, mas ele faz ele toma uma atitude. Geralmente o crente está na mão do Senhor. Seja feita, se essa é uma aprovação, se isso eu tenho que passar, se Jesus quiser, se for dessa forma, que assim seja. Me dá força para aguentar, Senhor. E não é isso que Jesus está dizendo aqui no texto. Ele está dizendo sobre a atitude, que os filhos das trevas tomam atitude nas adversidades. E os crentes ficam estáticos, ficam paralisados, eles não agem. Eles não se revoltam, eles não levantam, eles não tomam uma atitude para mudar aquela situação. Por isso que ele afirma, granjeai amigos, com riquezas da injustiça, para que quando esta vos faltar, vos recebam nos tabernáculos eternos. Você pode ter amigos, os quais você ajuda, você socorre, você faz isso, faz aquilo, só que aquela pessoa não poderá levar você para a eternidade. Você não presta conta aos seus amigos. Como, por exemplo, você não vai prestar conta para mim. Eu sou pastor da igreja, você não vai prestar conta para mim, você vai prestar conta para Deus. Daquilo que você fez com o que Deus deu a você. Quantos anos eu estou aqui no Pará? Quase 15 anos. Quantos anos você está aqui na igreja? 10 anos. E no que você me ajudou aqui nesses 10 anos? Ah, mas eu não tenho que fazer nada disso, o pastor é o senhor. Você que pensa. Assim como eu tenho a obrigação de cuidar de você, de orar por você, de pregar para você e de abençoar você, o tempo que Deus te pôs junto comigo, Ele vai cobrar você. Ele vai cobrar você o tempo. Pode ter certeza que Ele, assim como Ele me deu todo esse tempo de estar aqui, Ele vai me cobrar esse tempo.
Eu te dei 15 anos lá, o que você fez? Eu fiz o que eu podia. Não, você podia ter feito mais. Se eu tivesse tomado atitudes diante das dificuldades que eu encontrei. Porque geralmente todo mundo, quando encontra uma dificuldade, ele fica esperando ela passar. E toda dificuldade que você encontrar, meu filho, tem sempre uma atitude que você deve tomar para mudar aquela situação. Sempre. Sempre. Se você tomar uma atitude diferente, há o resultado diferente. Se você tiver as mesmas atitudes, serão os mesmos resultados. Pastor, estou numa crise, estou numa dificuldade, isso não passa. Por que não passa? Porque a sua atitude diante da crise é a mesma de sempre. O dia que você tomar uma atitude diferente, aí vai mudar aquela situação. Né? Tome a sua atitude concernente ao que Deus tem te falado. Quer ver só uma coisa? Já quem está falando de mordomo, deixa eu falar com você aqui de um mordomo que teve na Bíblia. Gênesis 37, só para a gente terminar aqui. José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Então vamos dar uma parada. E diz aqui, versículo 6, vamos ler o 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. O resultado de José, todo mundo aqui já conhece, não conhece, irmão? Mas preste atenção. Na hora que o faraó teve o sonho, que havia 7 vacas gordas e 7 vacas magras apareceram e comiam as 7 vacas gordas. Quando ele contou esse sonho para José, o que José falou com o faraó, irmão? O que foi que fez toda a diferença no Egito para que a fome e o aperto não chegasse àquela nação? A atitude que José ensinou diante da crise. O que José mandou eles fazerem? O Senhor precisa levantar um homem sobre o Egito, que 1/5, ou seja, 20% de tudo que você ganha, guarde. Por quê? Porque na hora que você não estiver ganhando nada, o que você acumulou dá para você sobreviver sem passar apuro e sem passar aperto. Quem é que ensinou isso para o faraó? Um economista. O primeiro da Bíblia, você não vê outro antes desse. O primeiro economista na Bíblia, José. Agora é época de produção, igual agora, por exemplo, você está trabalhando. Agora é interessante, presta atenção. É interessante a dinâmica de José, a economia dele. Porque esses 20% que eles guardaram, não era para eles somente. Porque todo mundo na terra naquele tempo, desde que se ouve falar, só comia do que se produziu no Egito. Então José livrou foi o mundo daquele tempo da fome, com a atitude que ele tomou, aquilo que Deus o ensinou. Porque a diferença aqui, irmãos, é o seguinte: se você administra corretamente, você tem a bênção de Deus. Se você é um dizimista fiel, mas é tão pouquinho, pastor, mas você é fiel, você tem a bênção. Deus abençoa o que você faz. O pouquinho que você faz é suficiente para poder suprir a sua necessidade. Porque o importante é que se tenha a bênção.
Você administra corretamente o que fica contigo? Porque tem pessoas que às vezes se importam tanto com dízimo, mas o que fica com elas, elas fazem qualquer coisa. Não, você tem que pedir a Deus a direção de como você investir aquilo que você tem. Pergunte para Deus. Pergunte para Ele o que você deve fazer com o que está nas tuas mãos. Quantas vezes, desde que eu me converti, eu aprendi isso, irmão? Jesus, o que é que eu faço com isso aqui? Talvez para as necessidades que eu tenho, isso aqui não é suficiente, mas como eu posso fazer com isto aqui? Isso é você administrar de uma forma fiel. Por quê? Porque tudo que vem nas suas mãos não é seu. É dado para você administrar. Se você quiser a prova, eu te dou várias passagens. Uma delas, por exemplo, você tem, que é muito citado, que as pessoas às vezes não percebem, que é Ageu 2:8. Minha é a prata e meu é o ouro. Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo que nela habita. Então, tudo que nós temos é dado a nós, para nós administrarmos. Você é o administrador, você é o economista de Deus. Se a sua casa vai mal, é porque você não está sabendo administrar o que Deus lhe deu. José era um escravo, mas era fiel. Era um mordomo fiel, era um economista fiel. Quando a administração da casa de Potifar passou para sua mão, na casa de Potifar tinha bênção e não houve necessidade nenhuma. O Potifar nem sabia o que o José fazia. Sabia de uma coisa, que as riquezas dele estavam aumentando cada vez mais. Da mesma forma, o faraó não sabia o que José estava fazendo, embora José explicou para ele. O faraó só soube de uma coisa, que a fome não bateu no seu palácio, nem na sua terra, e as nações ali adjacentes que precisavam do Egito sobreviveram por causa do que Deus fez com José lá no Egito. Para a gente terminar, 1 Coríntios, capítulo de número 4, eu acho que seja. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra dispenseiro aqui é o mesmo que administrador, ou é o mesmo que mordomo, ou economista de Deus. Que todos os homens nos considerem como ministros de Cristo, como economistas de Deus, né? Ou mordomos de Deus. Versículo 2 diz assim: além disso, requer-se que os dispenseiros, cada um se ache. Como é que o dispenseiro tem que ser? Como é que o administrador tem que ser? Como é que o mordomo tem que ser? Você coloca a palavra que você quiser, mas a palavra sempre vai chegar lá, fiel. Ou seja, irmãos, preste atenção. Jesus nos deu poder para expulsar os demônios e curar os enfermos. É ou não é verdade? Está contigo. Ele vai te perguntar: o que você fez com o que eu te dei? Ah, mas eu não era obreiro, eu não era pastor. Mas eu dei a você. Eu dei para todos os crentes e você deveria ter dado para os outros. Você repassou isso? Ah, mas eu não sabia. Ah, mas o Cássio falou. Hoje é 12, é? 12 de novembro. Ele falou lá no culto lá. Você estava lá. Ah, mas eu não estava prestando atenção. E o que você foi fazer no culto então? Porque no culto deve vir para prestar atenção, é ou não é? Se eu vou no cinema, irmão, eu vou prestar atenção no filme. Embora, quando o filme é chato, eu não estou afim, eu faço dormir, sabe? Não sei se a pregação é chata e dá sono. Pode ser que seja, né? Então eu vou até parar agora, já chega. Mas é porque ia parar mesmo. Então o mordomo tem que ser fiel. Se você é fiel, você tem tudo que Deus lhe deu à sua disposição para você ministrar para quem necessita. Você viu alguém doente? Oferece à pessoa a saúde que Deus dá, irmão. Ah, mas eu não posso. Pode.
Vai lá, ministra a cura ao enfermo. Você viu a pessoa perdida? Vai lá, fala da salvação com ela. Você é dispenseiro, você é o economista de Deus. Não seja mau. Não fale somente para as pessoas que você conhece, fala para os estranhos também. É igual fala aqui, por exemplo, quer ver? Olha, Jesus nos dá as redes sociais. O que você usa elas? Você faz o que com elas? Eu, graças a Deus, eu procuro todos os dias gravar uma mensagem, mandar para as pessoas. Tem dia que realmente não dá para mim gravar. Tem dia que não dá. O dia que não dá, eu não faço. Mas a maior parte do tempo, grava uma mensagem, põe lá. Faz um versículo bíblico aí, põe aí ó, no seu Facebook. Aí, o mundo todo que quiser ver, vai ver lá na sua página lá. Você está falando uma palavra de Deus. O que você faz? O que você faz com aquilo que Deus está lhe dando? Deus te deu um tempo. Você está vivo, você tem saúde. Você pode ir nos hospitais, você pode ir num centro de recuperação, você pode ir nas casas de apoio. Ah, mas eu não sei, pastor. Venha para a igreja, aprenda como é que é e vai lá fazer. Aí Jesus vai te dizer assim: eu tive preso e não fostes me visitar. Eu tive fome e não me destes de comer, mas você jogou muita comida fora lá na sua casa. Você quer ver a época da maior hipocrisia no Brasil, irmão? E acho que no mundo todo é no Natal. No Natal as pessoas fazem tanta comida e aquilo azeda, joga tudo fora, mas as pessoas que passam fome não dão. Eu acho, sabe, lá em casa eu fico indignado quando eu vejo. Se alguma coisa desperdiça. Por quê? Porque tem gente passando fome. Basta descer na porta de casa, tem gente passando lá que está sem o que comer. Moço, você quer isso? Isso aqui está bom, olha. Fiz ontem, só que eu não vou comer hoje, eu não como comida requentada. Você é muito chique. Tem gente que não come não, irmão. Coisa séria. Diga misericórdia.